Simbora para mais um dia abençoado, simbora para as novas oportunidades que a vida nos dá. Simbora, nada de tristeza, o foco é a felicidade. Simbora recomeçar, porque hoje é dia de ser feliz. Olha, que bom estar voltando aqui com vocês. Hoje a gente tem gente muito boa, como sempre, no nosso bate-papo aqui no Simbora. Eu tenho aqui do meu lado, meu querido Neto. Olha só. Seu olhar técnico e sensibilidade narrativa dentro das arenas chamaram a atenção da indústria esportiva internacional, levando a alcançar um marco histórico. Olha só, Oswaldo Neto tornou-se o primeiro e único fotógrafo brasileiro a assinar contrato com o UFC, a maior organização de artes marciais do mundo. Sensacional, estou aqui com o Neto. E aí, meu irmão, tudo bem, querido? Tudo bem, cara, graças a Deus, obrigado. Que prazer, rapaz, estar recebendo uma figura, dentre tantas figuras que a gente ainda vai apresentar, internacional, que legal, né? Cara, coisa legal, cara, tem muita conversa aí pra gente ter hoje. Agora tem outra rapaziada aí, olha, quem não se lembra, esquece vem, é o maior sucesso da carreira de Nico Rezende. Lançado originalmente em 1987 no seu álbum solo, o maior, com certeza, a maior produção, a maior canção desse ícone da MPB. Uma parceria com o Paulinho Lima, né? Tornou-se um clássico do pop MPB nos anos 80, após ser tema de novela O Outro, da Rede Globo. Ele tocou com o Lulu Santos por mais de 3 anos, entregou ali o pessoal do Hit, né? Foram mais de 3 anos, se eu não me engano. A gente vai bater um papo com o Nico, mas ele integrou ali a banda do Hit, acho que por mais de 3 anos, tenho quase certeza disso. E tocou também com Cazuza, Marina Lima, Roberto Carlos. Cara, eu ia ficar aqui um programa inteiro só para falar com quem o cara produziu, tocou e interpretou canções maravilhosas. Nico, seja bem-vindo aqui ao Simbora, meu irmão. Que prazer estar com você. Prazer, Alex. Prazer falar contigo, prazer participar do programa. E é sempre bom a gente falar da carreira. Muito bom. Aliás, Natal, lugar rico para Natal. Privilégio aqui, rapaz. Aqui os nossos estúdios ficam aqui em Ponta Negra, né? Um dos endereços mais nobres aqui de Natal. Que legal. Tô aqui também para juntar aqui no papo Neto e Nico com o Mito. O Mito falou muito bem, né? Neto, Nico e Mito. Que maneiro, hein? É uma tríade maravilhosa. Era pra ser. Era pra ser, hoje já tá. Que bom, Mito. Mito, produtor, arranjador também, tecladista do Novo Som, também tocou com muita gente dentro do gospel e fora do gospel, Joana, Zé Augusto e tantos outros também. Depois ele vai falar com a gente. Mito, seja bem-vindo aqui nesse programa nosso, aqui no Simbora. Vem comigo, meu irmão. Valeu, meu cantor Alex Gonzaga, tamo junto. Então, gente, o programa hoje tá quentíssimo, tá sensacional, e a gente vai começar a trocar essa ideia aqui, falando de música, falando de produção, não porque falar, né, de Ultimate Fighter também, né, o cara tá aqui, rodou quantos países? Fala pra mim. 28 total. 28 países, né? Nossa, rapaz, que bacana. Como é que começa essa tua vida profissional engajada aí pro UFC e pra tua vida no todo? Cara, começou como aquele moleque que o pai sempre faz questão de empurrar, né, nas artes marciais, e vinha realmente desenhando uma trajetória, né, com 16 anos, veio o primeiro título internacional e tal, e tudo se desenhava para ter um futuro no que na época se chamava-se Vale Tudo. Meu avô, muito amigo do Hélio Gracie, e fazendo todo aquele meio de campo para poder ingressar no antigo Vale Tudo, no boxe, etc. Só que aí, ainda imaturo, vieram uma série de acidentes de moto e eu tive que abandonar os esportes por causa de lesões que ficaram. Rapaz. E aí, com a chegada do audiovisual na minha vida, eu consegui voltar para as artes marciais, porém sem mais hematomas, né? Registrando os outros, fazendo hematomas e criando hematomas ali, entendeu? Mas foi basicamente isso, foi a paixão para se manter. Há quantos anos isso, mais ou menos? O quê? Essa parte mais ligada ao UFC. Isso começou aos 26 anos de idade. Com o UFC, 26 anos de idade. Caramba. Quantos países rodou, cara? Pelo UFC, Isso. foi menos do que pelo evento que hoje eu trabalho. Sim. Que é um concorrente do UFC, lá, né? Perfeito. Pelo UFC foram 7. 7 países. 7. Caramba, que bacana. É uma super experiência, né? Cara, é absurdo, porque assim, pra mim, como um fã absurdo daquilo, e já ter vivenciado o início do Caminho das Pedras,
para aplicar um olhar é diferente. É verdade. Entendeu? É um mecânico que sabe pilotar um carro de corrida, mas ele hoje é só mecânico, mas ele sabe pilotar. Sim. É diferente do mecânico que não dirige, né? É verdade. Eu sei que o Mito, né, é um cara Sim. ligado muito a esporte e é mestre aí de Kung Fu. Ó. Até hoje eu não tirei pra gente fazer um frente a frente, entendeu? Porque Uma prova real, né? É uma prova real disso. Mas ele fala, Mitão, e aí? Curte aí o UFC? Mas então, dentro eu dessa pratico artes marciais desde 10 anos de idade. Eu fiz taekwondo, fiz Kung Fu toda a minha vida. Meu filho também, Kung Fu, ele mora na Irlanda, mas ele treinou comigo desde os 5 anos de idade. E agora eu estou fazendo até capoeira. Mas eu sempre fui ligado a artes marciais, eu posso falar a minha idade aqui, mas mais de 40, quase 50 anos. Embora você pode falar a tua idade sem problema algum. 59. E Nico, vai também nessa de luta? Como é que é isso? Curte também o UFC? Ou é um cara mais pacífico? Hoje em dia eu tô praticando aquela Aikido. Uma luta nova aí. Tô ficando bom nessa também. Olha, eu me coloco nessa mesma posição, tá, Nico? Eu já joguei futebol, já fiz muita coisa, mas hoje em dia eu procuro me preservar. O único lugar que dá para jogar, bater uma bola, é no Coritiama, lá no campo do Chico, que lá é sub-70. Então lá o futebol ninguém pode encostar em ninguém. É verdade. Então fica mais tranquilo. Tem um cardiologista lá no campo. Então fica ali uma UTI móvel lá à disposição. Muito bom. Eu também me confesso que eu participei muito tempo, né? Joguei futebol até os meus 17 anos em clube lá no Rio, disputando o Campeonato Carioca. E depois fui para outras ondas, né? Para música e outra coisa. E depois já de uma idadezinha mais avançada, comecei a me machucar. Falei, também vou parar. Fiz igual o Nico. Falei, vou parar, não vou me dar o luxo de ficar andando em aeroporto de cadeira de roda, de muleta, que eu já tive que fazer isso, né? Arrebentei os ligamentos do joelho direito e ficava com a banda, uma vergonha do caramba, de cadeira de roda lá, fazendo show sentado. Mas é que bom, a gente fala dessas questões de idade, a gente estava vendo também. É até bom a gente puxar. Eu acho que o Neto... Qual a idade, Neto? 45. Então, é o caçula aqui desse bate-papo. Mas é muito bom a gente falar, a gente estava comentando com o pessoal aqui da nossa produção, da longevidade hoje, com saúde, né, com possibilidades maiores. Antigamente você via uma pessoa de 40 anos e ela tinha aquela imagem hoje de uma pessoa de quase 80, né? Você não conseguia assimilar tantas coisas que a gente ainda pode fazer hoje nessa idade um pouquinho mais avançada. Mas, assim, isso é muito legal. E na música, ô Nico, a música, ela é atemporal, né? Ela não tem tempo. Quando a música é boa, ela é atemporal. Imagino você com tanto sucesso, com tanto tempo de música. Mas me fala pra gente aí, qual foi o ponto principal para você falar assim, eu vou viver de música, né? Eu vou ganhar minha grana com música. Porque às vezes a pessoa, né, tem a música começar por hobby e tal, mas não tem essa oportunidade. Mas tem um dia e tem um momento que você tem que decidir. Vou ou não vou? Aconteceu isso para você, Nego? Fala para mim. Eu vou te contar rápido, dar uma rápida pincelada. Fica à vontade. Eu trabalhava em estúdio em São Paulo, eu sou paulistano, né? Sim. Estou no Rio há muito tempo, mas eu nasci lá e trabalhava num estúdio que era do Sado Zé Rodrigues do Guarabira. Sim. Eu era assistente de estúdio, eu plugava os cabos para as pessoas gravarem. Já tocava, já era músico, mas no estúdio eu trabalhava como assistente. E desde os 14 anos, assim, eu fui assistir um show em São Paulo uma vez, é engraçado que foi um show da cantora Simone. Mas não foi pela Simone, não. Na verdade, a orquestra que estava tocando, ela estava sendo acompanhada por uma orquestra. E eu escutei um arranjo de uma música do Ivan Lins, manda Começar de Novo, que o Gilson Penanzetta regia a orquestra, e tinha um voice assim, de orquestra. Aquilo me impressionou tanto, e eu já tocava e tal, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero música, é isso que eu quero. Aquele dia foi que virou a chave. Foi ali foi o divisor de água para que você literalmente pudesse falar isso, né? Ó, vou por aqui, esse é meu rumo. Que bacana. Não sei se eu vou conseguir viver, mas eu vou fazer muito. Rapaz, você vive muito bem e nos traz cada coisa maravilhosa. Você sabe muito bem disso. Mito, e você? Na época Fala. Pode falar, Nico, pode falar.
Não, na época eu pensei nisso, mas hoje em dia já faz tantas décadas, né? Privilégio pra gente, né? Ainda bem que aconteceu isso com você. Isso é muito bom. Foi muito bom pra gente, tá sendo muito bom pra gente. Mito, e você? O start. Eu conheço, mas o pessoal de casa, né? O pessoal que tá ligado aqui no Simbora não conhece. Quando que, né? Você falou assim, vou viver. Na realidade, fala pra mim. Só pontuando aqui que metade das minhas lesões são graças ao futebol e a outra metade às artes marciais. Mas eu também sou fã de Super Andreto, igual o Nico, aqueles arranjos de trompa dele, aquelas coisas lindas, ele é um super pianista também. Comigo foi o seguinte, eu tenho uma irmã que nasceu no dia que eu fiz 9 anos de idade. Ou seja, não tive festa de aniversário, mas meu pai pegou assim um pacote e falou assim, ó, já que você não vai ter festa, toma isso aqui, me deu um violão. Aos 9 anos de idade. Foi assim que eu comecei com a música. Meu pai me ensinou os primeiros acordes e tal. Aí eu fui no violão, eu fui me aprofundando. Né? Aí depois migrei para o piano. Você aí comecei também. Eu toco violão também até hoje, mas já fui baixista também. Mas assim, nos teclados que eu acabei embalando, né? E eu também fiz um curso profissionalmente, quando foi esse start para você falar assim, agora eu posso largar um trabalho secular, né, e viver de música? Então, eu comecei tocando na igreja. Sim. Meu pai era pastor, meu pai não era pastor da igreja que eu sou da igreja batista, ele era da Cruzada. Meu pai, inclusive, é compositor do Segura na Mão de Deus, que o nosso cantor Alex Gonzaga já gravou. Eu tive o prazer de produzir. Música conhecida no mundo inteiro. Mundo inteiro. Aí eu comecei tocando na igreja. Na realidade, eu sou muito fã do Chick Corea, do Spyro Gyra. Aí, como eu conhecia todo o repertório do Spyro Gyra, eu fui minha primeira vez foi num teatro com uma banda cover de Spyro Gyra. Aí o pessoal falou, crente, você conhece as músicas? Eu conhecia todos os solos, inclusive. Eu fazia um solo de sax, solo de guitarra. Então o pessoal falou, caramba, o crente conhece o nosso repertório todo. Aí comecei a tocar. O crente é ótimo. O crente, né? O crente Aí comecei a tocar muito instrumental. Aí... O crente é muito bom. Até hoje o pessoal me encontra no aeroporto. Eu trabalhei com o Zé Augusto, com a Joana, com o Danilo Caymmi, Nana. E o pessoal falou crente. Aí, muito bom. aí eu, na realidade, meu primeiro trabalho profissional mesmo, eu fui tocar na noite, eu lembro que era um cantor, Jorjão, já falecido, ele falou assim, eu tô querendo puxar Morning do Al Jarreau, mas eu não sei se o garoto conhece, era meu primeiro dia no Yacht Club. Aí eu ouvi ele falando, eu falei, pode puxar, que eu faço inclusive o solo do David Foster. Aí ele falou, você faz o solo de Morning do Al Jarreau? Eu falei, faço. Eu não lembro quantos anos eu tinha, 19, sei lá, 18. Eu faço o solo. Aí o cantor falou para mim, se você fizer esse solo da música do Al Jarreau agora, eu não vou te largar nunca mais. Eu falei, tá bom. Aí começou a música lá. Aí eu fiz o solo todinho lá do Link. Quando eu acabei de fazer, ele virou para mim e falou assim, eu não te largo mais. Eu mesmo, depois do Novo Som, que é a nossa banda, né, Alex? Eu comecei novinho lá no Novo Som também, 19, 20 anos. E mesmo assim, o Jorjão, quando ia fazer algum show, ele me chamava para tocar com ele. Aí eu comecei a tocar com o Zé Augusto e Joana, né? Sim. E comecei a viajar muito, Europa, África, tudo. Mas sempre quando o Jorjão ia tocar em algum lugar, ele perguntava para mim, então você está no Rio, está em casa? É dia de semana. Eu falei, eu tô. Aí, pô, então vamos comigo. Eu ia sempre com ele. Show de bola. E sempre tinha que tocar Morning do Al Jarreau para fazer o solinho. Que legal. Nico, me fala uma coisa. Mas assim, eu engrenei mesmo no Novo Som, né? A gente começou como amadores, né, Alex? E de repente a banda, a gente ficou 5, 6 anos até gravar o primeiro LP, Long Play. Mas assim, depois a banda engrenou e uma vez me perguntaram numa entrevista qual foi a década de ouro do Novo Som. Eu falei assim, vou te corrigir, na realidade foram duas. As 2 décadas de maior proeminência do Novo Som foi a década de 90 e de 2000. E até hoje, graças a Deus, a gente ainda continua aí. Que bom. Nico, me fala uma coisa aqui. Oi. Assim,
quando você tem ouvido, né? Você ouve de Deus, com certeza, essa mensagem, ó, é aqui que você vai ficar porque você pediu, e se você pediu e tem talento, obviamente, a coisa vai acontecer como aconteceu nessa tua carreira maravilhosa. O primeiro upgrade da tua carreira, saindo ali de técnica, da parte técnica de estúdio, operacional, seria o quê? Seria com o Lulu Santos? Hoje, ou tocou numa banda da noite, né? Aquela coisa que, de repente, que o músico também sempre rola, às vezes, no princípio, como o Mito mesmo falou. Ou você já entra já para fazer alguma participação especial com o Lulu e aí deslancha? Não, na verdade, em São Paulo eu já tocava em bares. Tá. Foi músico da noite. Com 17 anos fui fazer faculdade de arquitetura em Santos e jogava futebol e tocava na noite. Jogava no Santos, no Juvenil de Santos. Caramba, que legal. Mas não era muito bom, não. Era lateral esquerdo, só tinha um chute forte. E tinha o cara jogava na base do Santos de Pelé e não era bom de bola. É humilde demais, né? Imagina. Fala aí. O cara que sou canhoto e tem um chute forte, né? Então até hoje procuro. Hoje eu gosto mais de jogar pela direita, cortando para dentro, enfim. Olha mas aí. Na época. Sabe tudo. Bom. Não jogo mais, isso é tudo. Isso só no dia já joguei. Agora que me chamam pra pelada, eu falei, pô, eu não posso me machucar. Eu falei, joga no gol. Eu falei, não, no gol. Pior ainda. Pior ainda. E aí, da Night você segue caminho. Trabalhando nesse estúdio, eu fui chamado para fazer um teste, que era um teste aqui no Rio de Janeiro, uma banda, uma coisa super sigilosa, que era do inglês, que tinha gravado um disco e que ia sair em turnê. Esse inglês era o Rich. Sim. E eu vim pro Rio, passei nesse teste de teclados e tal, de vocal, fazer teclado e backing vocal, e fomos excursionar. Fizemos 2 anos e meio, 3 anos de excursão Brasil, América do Sul, no estouro do Menina Veneno, né? Sim. Uma coisa parecia a gente rodando aí pelo Brasil. E de logo de lá o Lulu me viu tocando e me convidou para entrar na banda dele, o Lulu Santos e os Românticos. E era o Lulu, era o Arthur Maia no baixo, o Léo Ganda no sax. Eu entrei com o teclado e backing vocal. Uma turma que ninguém tocava nada, né, Nico? Seleção mundial. 3 para 4 anos. E aí, nesse meio tempo, eu produzi Cazuza, gravei Marina. Aí comecei a viver assim. Eu gostava de estúdio, sempre gosto, estou no meu estúdio, aliás. Sim. Então, eu comecei a fazer arranjo para esse povo todo. Minhas primeiras canções começaram a fazer sucesso, né? E aí, em 87, saiu meu primeiro álbum, com o Esquece Vem, que foi um estouro, assim. Aí eu montei minha banda e parti para a estrada. Partiu para a carreira, né? Partiu para a carreira. Me diz uma coisa, dentre tantas parcerias suas, né? Tem parceria com tantos compositores aí famosos, tem também um cara que eu admiro demais na sua composição, que como compositor, que é o Nelson Motta, o Nelsinho. O Nelsinho é sensacional. E você chegou a trabalhar com o Nelsinho em algumas coisas, não trabalhou? Acabamos de fazer meu mais recente álbum, que saiu ano passado, chama Primeira Vez, é uma canção minha do Nelsinho. A gente fala de um amor. O Nelsinho escreve muito bem. É sensacional. É um amigo, parceiro, de muitos anos, desde a época do Lulu. E temos histórias engraçadíssimas, ele gravando o audiolivro do Tim Maia, coisas assim muito engraçadas, fazendo as vozes de todo mundo, né? Mas enfim, o Nelsinho escreveu Primeira Vez, que é uma canção que fala de um amor maduro como se fosse o primeiro, né? Sim. Primeira Vez. Então, uma letra muito feliz, que eu gravei com a Isabela Taviani, fiz um feat com ela, e lançamos ano passado, tocou bastante. E a gente vai tocar aí, inclusive, em Natal, dia 8 agora de abril, aí no Teatro Riachuelo. Estarei aí, depois de muito tempo sem ir a Natal, estarei aí. E o Nelsinho, cara, uma pessoa muito especial, grande, letrista, assim, cheio de sucessos, né? E uma pessoa muito importante no nosso cenário musical, né? Ele lançou muita gente e documentou muito a música brasileira, ele faz parte dessa história, né? De como foi a evolução dos anos 80 para cá. Sensacional. Deixa eu voltar aqui pro Neto aqui, tá pensando que ele não vai falar, que ele vai ficar quietinho só nos ouvindo aqui, não é isso não. Fala uma coisa importante pra gente, desses países todos, essas experiências todas, né, sua, qual foi o país que você mais gostou, saindo do Brasil e estando aí? Falou assim, pô, tá aí, se eu não morasse no Brasil, eu moraria aqui nesse país. Tem alguma coisa assim? Na verdade, é o único que eu sairia do Brasil para morar lá. E é bem contraditório, né, quando eu digo isso, mas seria Israel.
mais especificamente ali Tel Aviv ou Jaffa, mas seria o lugar que eu moraria fácil. Por quê? O que que te Rapaz, surpreendeu? Então, eu acho que teve muito lance do rebote de quebra de expectativa, né, por tudo que você vê falar de Israel, e aí você chega lá, você começa a conviver os costumes, né, a rotina deles, interagir com pessoas genuinamente de lá, e você começa a ver assim, cara, não é nada do que era falado, não é nada do que era comentado, um povo, bicho, te recebem como se te conhecessem há muito. Sabe aquela pessoa que te recebe tão bem, parece que é uma amiga de sua mãe, que é aquele bem a você? Sim, Todo mundo lá te recebe desse jeito. E em todos os aspectos, cara, eu acho que é o único país que eu deixaria de morar o Brasil para morar, né? E o que você não curtiu? Você nem voltaria, sei lá, alguma coisa assim. Por valor algum. Índia. Por quê? Rapaz, um choque de cultura grotesco. Se você for parar para observar todos os lugares que você já passou, que você tinha que ter muito receio das pessoas se aproximarem de você, etc. Quando a gente está trabalhando, nós temos valores muito altos em equipamentos com a gente ali. Sim, na Índia, eu estava fazendo material na praia de um lutador famoso, tinha que fazer aquelas cenas que passam antes dele entrar no octógono. Sim, sim. Eu tinha 2 seguranças comigo e ainda assim, por 2 vezes vieram tentar para puxar câmera, puxar carteira, em tudo que é canto na Índia, cara. População em tudo que é muito canto. E eu conversando pobre, com a né? galera de lá, exato. E eu conversando com as pessoas de lá, eles diziam, não, cara, aqui é assim, mas é normal, mas tem que ter cuidado, aqui é desse jeito. Entendeu? É um lugar que você não se sente confortável, não se sente seguro. E eu viajei a Índia inteira. Eu procurei aquela Índia dos milionários para ver se eu achava, veria algo que eu falava, pô, aqui... Mas eu vi que a Índia dos milionários só existe na Discovery Channel. Quando você vai pra prática... É verdade. Tá certo. É verdade. Você só vê no Discovery, né? Tipo assim, no dia a dia, quem tá lá não rola. Cara. E você captou muitas... Você viajou esses países todos, com certeza você captou muitas imagens, né? Fez muitas... Você tem um banco? Eu tenho um banco aqui de memórias de imagens contigo. Cara, como é que tenho, sempre com muito cuidado, né? Porque, assim, essas viagens, elas sempre foram muito divididas. Eu nunca viajei pelo lazer, pelo turismo, sempre viajei a trabalho. Então, quando eu estava viajando para o material dos lutadores dos eventos de luta, eu estava viajando com algumas celebridades que eu acompanhava para gravar programas de externa no exterior e chegar a entregar para a emissora poder passar o programa. Sim. Que antigamente viajava-se com equipe de 8, 9 pessoas. Hoje em dia você tem um cara que faz quase tudo, tem um diretor e tem um produtor, acabou. Então reduzem custos e tudo mais. E aí eu registrava muita coisa assim no meu próprio telefone, fazia alguns registros até para mandar para a família. Mas quando eu soube de Israel, por exemplo, eu fui quase que com uma obrigação constante na cabeça de registrar para poder estar mandando para os meus pais, para os meus irmãos, e passei por lugares que estão descritos, desenhados na Bíblia, situações que eu sempre achei lúdicas demais. Que bacana. E quando cheguei lá eu falei, cara, aquilo não é lúdico, bicho. Isso existe, aquilo, na verdade, é muito profundo pra gente acreditar que é daquele jeito. Né? Mas eu tô vendo, é daquele jeito. Que maneiro. E ali você não volta igual. É uma experiência para quem vai a Israel. As pessoas sempre falam isso, né? Você nunca consegue voltar igual você foi, né? Porque é um lance diferenciado. Espiritualmente é algo que te toca de uma forma muito especial, né? Você vive ali aquele momento aonde Jesus pisou, andou, né? Os grandes mártires do Evangelho. Que bacana isso mais. Ô Nico, muitas viagens também, com certeza. Não tenho dúvida que não. Vamos lá, vou te colocar na Berlinda igual eu coloquei o Neto. País que você, se tivesse saído do Brasil e fosse morar. E aí? Fala pra gente. Sem dúvida, Itália. Itália, né? Moraria no sul da Itália tranquilamente. Aliás, eu vou para lá em julho, pelo segundo ano. O ano passado fiz uma turnê lá de 10 shows. Esse ano eu devo fazer um pouquinho mais. Eu vou começar por Portugal, vou para a Suíça e passo pela Itália. Devo fazer 8 concertos na Itália. Que maneiro. E eu tenho cidadania italiana, né? Tenho avós italianos e avós portugueses, e agora, quer dizer, estou ensaiando canções em italiano para colocar no show, porque lá você não toca, um dos poucos lugares que você não toca para brasileiro, né? Você toca para italiano. Sim. Então lá é muito interessante. O ano passado, quando eu estive lá, eu senti uma coisa muito forte assim
da ancestralidade, né? Sim, Uma ligação muito forte com o lugar, né? Engraçado que o público italiano é muito sério, né? No primeiro momento, você acha que eles não estão, você acha que não está agradando muito, né? Mas é que eles estão prestando muita atenção, né? Daqui a pouco eles levantam e aplaudem de pé, quer dizer, é uma coisa maravilhosa o público italiano. E fora que o lugar é assim, muito acolhedor, né? Lindo, moraria lá tranquilamente. Então, tomara que você traga essa ideia e faça isso aqui pro Brasil também, né? Alguma coisa em italiano aqui, um show pra gente aqui, seria um esquema bacana pra caramba. Sem contar de um povo muito querido e que tem muita gente aqui, né? Muitos imigrantes, descendentes de italianos que estão aqui no Brasil. Seria um show, fica aí a dica, hein? Pra gente também ouvir você italiano, hein? Eu vou ainda faço as imagens pra ele. Aí, ó. O Neto ainda falou que vai e ainda vai fazer as imagens. Olha que maneiro. É uma boa ideia. Posso preparar um show. Eu adoro fazer tributos, shows especiais. Já tem um show montado em que eu faço só... Eu adoro jazz, né? Sim. Além de MPB e música pop, que é a minha origem, né? Eu gosto muito de jazz e faço um show em homenagem a um cara que é um dos meus ídolos, que é o Chet Baker. Então eu tenho um quinteto só com músicos de jazz que a gente faz essa coisa, um show, sei lá, que começou com uma brincadeira, acabou ficando uma coisa séria, a gente gravou um DVD. Mas essa ideia de um show italiano é muito boa. Opa! Estou praticando, eu estou melhorando meu italiano e é bom, tem canções lindas em italiano. Esse ano eu vou fazer uma coisa diferente. E lá eles não sabem, eu estou preparando um arranjo especial de O Sole Mio. Caramba, que bacana. Um arranjo pop, versão super pop de O Sole Mio, bem diferente do original, né? E a gente... Estou muito ansioso para ir para lá de novo com esse novo show. Até me animou eu pegar uma passagemzinha para Itália e te assistir lá, hein? Vambora, Neto. Vambora, Vitão. Bora. Tudo da Itália não é a coisa mais linda que existe, né? Não tem nuvem no céu. Eles podem marcar o show à vontade porque não chove de jeito nenhum. Que bacana, né? Com 3 meses de chuva, aquele calor delicioso, você ali pela Puglia, por aqueles lugares, tocar na beira dos castelos, no mar. Não, né? Negócio não. As imagens... O Neto tá babando aqui, Nico, já imaginando como seriam as imagens. Bota na produção aí que eu vou e faço as imagens. Olha aí. Pô, Neto, tem um lugar lá incrível. Eu toquei ano passado nas ruínas de um castelo, nas ruínas de Spartacus, que é perto do Mediterrâneo, na Calábria. As ruínas de Spartacus, onde foi filmado o filme Gladiador. São 500 anos antes de Cristo. São as ruínas de um lugar onde aconteciam esses jogos, né? Que data de 500 anos antes de Cristo. Ele é todo iluminado à noite, iluminação maravilhosa, e aquilo foi o fundo do palco, para você ter uma ideia. Então, um lugar que dá para fazer um trabalho fotográfico inacreditável e uma energia. Toda pessoa que toca lá tem essa coisa, né? Desde os grandes pianistas que já passaram por lá, cantores, o pessoal toca o tema do filme Spartacus. Então eu ensaiei o tema com a banda para tocar um tema instrumental naquelas ruínas, e eu toquei todo arrepiado. Foi uma coisa assim, incrível, muito legal. Que coisa linda. Ô Mito, então, se você também pensava que ia ficar quietinho nisso aí, não vai ficar não. Países que você foi, qual país que você fala, vou estar aí, se eu não tiver de morar no Brasil, eu quero morar nesse país. Algum país específico aí? Eu conheço alguns, gosto dos Estados Unidos, já estive lá. Israel eu amo, sou suspeito para falar de Israel, porque esses anos todos, né, estudando a Bíblia, a gente é muito emblemático, né, o país, onde tudo aconteceu, né, e acontece até hoje. Eu estive num lugar muito bonito também, uma ilha na África, mas para dizer a verdade, é difícil eu sair do Brasil, trocar para outro país, mas se fosse hoje e eu tivesse que trocar, eu ia para a Irlanda. Meu filho mora lá. Eu não conheço a Irlanda pessoalmente, mas assim, eu falo sempre com meu filho por vídeo e ele me mostra as coisas. Desde que ele foi morar lá, eu comecei a me interessar também pelo país. Itália também, meu filho já esteve lá, meu pai esteve lá 2 vezes. E Velho Mundo é outra coisa, né? É muito bonito, né? E tem muita história também. A história do Coliseu. É tipo a história da humanidade tá ali, né, cara? Pois é, meu pai, ele falou que quando ele esteve no Coliseu, parecia que ele fechava o olho, ele ouvia as vozes da turba lá, ele sabe, visualizou os cristãos lá, com os leões, os gladiadores também, e ele se emocionou muito, chorou e tal. Então a Itália
Vamos ver se a Ela gente muito, pega tem uma carona carga pra emocional Itália muito com o Nico. grande. Vamos ver se a gente pega uma carona Vambora, com o vambora Nico, assistir o show do marca Nico. com o Neto e vamos lá na Itália, então. Vamos lá ver, pô. Tudo bem. Porque o Nico, ele é um grande influenciador. O Nico foi uma grande influência na minha carreira. Porque, para você ter uma ideia, essa música Esquece Vem, mas teu silêncio que tu agressão. Foi a primeira música que eu comecei a entender as texturas de teclado na parte de pad e o baixo fretless, que é o que manda nessa música, é que pad bem denso, né? Muita densidade, e o baixo fretless. Aí eu falei, caramba, isso... Aí eu comecei a me interessar. Isso, por causa dessa música Esquece Bem. Então, o Nico nem sabe, mas eu sou trilheiro também. As trilhas sonoras dele, em parceria com o maestro Zé Neto, né? Banco Boa Vista. Cara, quando eu gostava muito mais da trilha do que do próprio banco. Nunca fui acionista desse banco. Mas eu falava, por que o Banco Boa Vista parou? Eu quero ver a trilha na televisão. Pô, engraçado. Interessante. Tem muita coisa em comum. Porque eu comecei também com violão, depois passei para o piano, né? E essa coisa... Exatamente. Melhor a questão das harmonias. Mas falando sobre essa coisa do pad, do baixo fretless, quando eu comecei a trabalhar com teclados, os sintetizadores tinham uma voz só, não existia o polifônico. Eu tinha um sintetizador que tinha era monofônico. A mesma nota dobrando para poder fazer os acordes, né? Depois vieram os teclados polifônicos. Parou a voz, não? Nico, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu show com o Dalton e o Biafra, você ainda está fazendo o trio? Estamos direto. A gente se inspirou, na verdade, nos italianos, né? No Plácido Domingo, no Carreiras e no Pavarotti, né? Eles são os três tenores. Os três tenores. Eu, Dalton e Biafra somos os três terrores. A gente Muito bom. Inclusive, a gente é muito amigo, né? Então, e a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer essa ideia, o Mitão e Nico, e o Neto aqui por saber agora, porque eu vou puxar isso aqui. Se eu não me engano, esse show começou com um lance lá da Funarge, Nico? Foi a ideia do pessoal da Funarge, da Secretaria de Cultura do Estado, não foi? O padrinho é o Jackson. Maravilhoso. Nosso Jackson Emerick, meu querido. Nosso querido. Meu querido também. Ele assistiu, na verdade, a gente foi convidado por uma jornalista para fazer um papo com música. Sim. Eu, Dalton e Biafra. Até a gente, claro, eu já gravei com o Dalton, inclusive eu dirigi, fiz a direção musical do DVD do Dalton há 2 anos atrás. Mas ela convidou a gente para fazer essa coisa. O Jackson estava na plateia e falou: por que vocês não montam um show de verdade, vocês três? Né? Aí a gente montou. E pegamos uma banda única com alguns músicos, fizemos uma intersecção dos músicos das bandas, né? Sim. E montamos um show e cada um toca 40 minutos, depois a gente vai pro final e canta 3 músicas juntos. E, pô, é uma irmandade, uma delícia de fazer o show. A gente tem feito bastante, inclusive com a Funarge e fora da Funarge também. Ficou uma coisa assim, é muito gostoso fazer esse show, até porque tem muita saudade um do outro, né? A gente tem tempo de conversar no camarim, botar as ideias é verdade. Ordem, botar o papo em dia. Nico, a gente tem uma versão dessa, da própria Funarge também com o Jackson, que versão gospel. 3 ícones da música gospel, que é Alex Gonzaga, esse rapaz aí, Álvaro Tito e Carlinhos Félix. E eu era o Nico Rezende, que era um show dos 3, e eu no teclado. Cada um fazia um show e depois os 3 juntavam para cantar juntos. Igual Dalton, Nico Rezende e Biafra. É verdade. Mais uma coisa em comum. Tá vendo? Exatamente. E o detalhe interessante, o Bito puxou, lembrou bem, que é o seguinte: o Jackson, que também que deu essa ideia pra gente, né, falou: poxa, cara, o Nico, o Dalton e o Biafra estão fazendo, né, um super show, deu super certo, porque vocês não fazem uma versão do gospel, né? E aí eu tive o privilégio de estar com o Álvaro e com o Carlinhos fazendo isso, com o meu maestro Mito fazendo isso aí. Nico, a gente tem que marcar, Mito, já que a gente está no Rio, e o Neto também pode estar convidado para dar um pulinho lá, para a gente ver esse show, porque a gente ainda não conseguiu ver, né? As datas não bateram, super show. A gente tem que fazer por isso. Favor. Maravilhoso. Neto está convidado. Eu vou, eu sou de lá. Convidadíssimo. O Neto está morando aqui. Uma vez eu estava no calçadão. Uma vez eu estava no calçadão da Barra, o Nico estava no trailer, assim. Eu passei do lado dele, eu falei: caraca, Nico Rezende, bicho. Vou perturbar ele agora? Não vou, não. Aí eu me arrependo até hoje de não ter te enchido o saco lá naquele dia. A gente vai lá no show deles.
Mas eu tô sempre aqui, meu estúdio é aqui do lado da praia aqui, né? E pertinho de casa também aqui. E eu todo dia cedinho dou uma corrida na praia, né? Eu faço minha dia sagrado, corro na areia fofa ali. Então eu sou uma figurinha fácil aqui da área. Bom demais. Mas a gente vai nesse show. O Neto vai lá fazer, com certeza, lá umas imagens. O Neto tá aqui, morando aqui em Natal, mas o Neto é de Botafogo, do Rio de Janeiro, gente. Por sinal, Botafogo, né? Do Brasil. É perto do Canecão. E é botafoguense também, Neto? Cara, eu não sou do futebol, mas meu pai é. Mas eu sou. Muito. Eu também sou Botafogo. Tu também? Botafoguense, Nil? Pô, que maravilha. Aí é sensacional demais. Aí eu gostei mais. Se eu já gostava do cara, é mais ainda, né? A gente tem um flamenguista penetra aqui, ó. Olha o Mitão. Ninguém é perfeito. Né? Ô Neto, quando um cara meio gordinho de rabo de cavalo te abordar na praia, não é assalto não, tá? Sou eu querendo tirar uma foto, hein? Fica tranquilo. Tá certo. Neto, me fala uma coisa, irmão. Vamos lá. Antes de você trabalhar especificamente, até então no Vale Tudo, depois no UFC, você já trabalhava nessa parte, nessa área de cinema, né? De captação de vídeo. Como é que foi isso? As experiências? Era isso ou você só foi para depois disso? Então, na verdade, eu era da área da publicidade, né? Eu dividia. A minha vida era dividida entre publicidade e música. Então, eu conciliava os dois e acabou que a publicidade puxou a necessidade de começar a suprir a geração das imagens publicitárias. Sim. De maneira que não ficasse dependendo de contratar pessoas para isso e tal. Então, como dentro das agências era decidido como seriam as peças, então melhor que alguém que estava ali na concepção da ideia realizasse. E isso surgiu ali, entendeu? Perfeito. Isso surgiu ali. Foi uma coisa que te levou, foi te levando, né? Totalmente, cara. Foi uma parada que porque era pra ser mesmo. Saiu da publicidade, aí se dedicou direto, curtiu, gostou, a coisa começou a dar resultado, então, né? Creio que tenha sido esse tipo de perfil. Eu saí da publicidade, muito entre aspas, porque, embora tenha começado essa pegada mais de luta e geração de programas de externas, mas vira e mexe, se for ver, uma publicidade para empresa tal, outra publicidade para empresa tal. Ficou um negócio que é pontual e chega na hora certa de matar a saudade de fazer aquilo, aí some. Aí depois de um ano vem outro trabalho bacana de novo de publicidade. Uma memóriazinha afetiva, né? Porra, muito bom, muito bom. Hoje em dia, na música a gente teve que reduzir bastante o nosso staff. Você já tinha comentado até essa questão também desse teu lado, porque obviamente os custos ficaram grandes, né? E antigamente quando a gente trabalhava com X, hoje a gente tenta se adequar e trabalhar com Y, menos pessoas. Isso também aconteceu aí no trabalho aí das lutas, nesse mundo aí do UFC, isso também aconteceu. E a tecnologia também ajuda, né? Cara, a tecnologia foi ajudando. Acontece. Você vê, eu tenho uma viagem marcada agora no dia 23 para Dubai. Uma passagem de ida, volta, pelo que eu vi ali, estava saindo na base dos 17. Ida e volta. Quando você fazia isso há 15 anos atrás, você tinha que levar 6 caras. Porque cada um tem a sua função, mas o final de tudo é para aquele pacote de conteúdo seja entregue. Exatamente. E hoje em dia, 2 caras fazem. Então você sai aí de 6 vezes 18 para 2 vezes 18. E acaba que quanto mais polivalente você é, mais você se torna atrativo para quem vai pagar, óbvio, né? Você custa menos no final, digamos assim. Isso tem um peso para quem não se adequa, para quem não se melhora, né? Para quem não melhora na sua profissão, né? Não se especializa em outras coisas, mas também, de uma outra forma, garante a quem está, né, com essa intenção, meu irmão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou juntar, para não sair da produção, né? Sem dúvida. Eu posso te dar um exemplo bem rápido, até para não tomar muito tempo aqui, mas existem cenas que hoje, eu vou trazer uma realidade, tá? Através da IA, você consegue hoje fazer cenas cinematográficas com um custo de menos de $30 para aqueles 10 segundos de geração, e se você fosse realizar aquela cena, produzir aquela cena, você gastaria uns R$15 mil. Para você fazer aquilo, botar aquele carro, aquela modelo, naquele cenário, parar o trânsito, fazer aquilo tudo. Então, eu acho que quando você se adequa
o principal resultado nem sempre é só a qualidade, mas a redução de custo, que querendo ou não é um ponto importante na planilha na hora de ver quem você contrata. É verdade. O Nico, o Neto falou uma coisa interessante, eu quero entrar até nesse papo. A gente está na época do IA, né? E isso tem também nos influenciado, como músicos e produtores que somos, né? Também nessa questão da inteligência artificial está entrando no mercado de uma forma muito forte, muito pesada. O que você acha e como você acha que isso está acontecendo? O que você está achando desse movimento? Prejudica? Se ajuda? O que você tem aí para falar sobre essa questão dentro da música? A primeira questão é o seguinte, a questão é que as Big Techs têm um banco de dados imenso baseado em composições feitas por compositores, eles que criam as melodias, tal. Como é que isso vai ser remunerado? Porque a IA trabalha com as nossas amostragens. Isso. Então a grande questão do mercado hoje é saber como é que isso vai se regular, como é que vai se regularizar, como é que o verdadeiro compositor vai ser remunerado. Porque o que eles fazem é uma análise combinatória de dados, né? Então, na verdade, essa questão é central. Quanto à inteligência artificial por si só, eu acho que é uma coisa benéfica. Ela, como o Neto falou, ela diminui custos, ela viabiliza ideias. Enfim, eu acho que todo movimento ligado à tecnologia, eu acho ele benéfico, acaba criando um spread de lançamentos, uma facilidade de realização. A única coisa é como esses marcos regulatórios que ainda não estão definidos, de como é que vai ser, como é que as pessoas que criam as amostras vão ser remuneradas. Isso. Existem alguns movimentos já de algumas gravadoras, de algumas majors, sobre como é possível controlar que influências as músicas de inteligência artificial utilizaram, trechos de que músicas, se é possível filtrar e pagar os compositores originais. Mas é uma coisa muito embrionária ainda, não está muito claro. Isso é uma discussão com os nossos grupos de música, de músicos, de artistas dos quais eu participo, a gente fala sobre isso diariamente. E não existe um consenso de como o mercado vai se posicionar em relação a isso. Quanto ao uso de tecnologia, eu sempre sou favorável, eu acho que é uma ferramenta benéfica. Qualquer um hoje que tem uma ideia pode colocar essa ideia em prática e lançar no Spotify, que é outra questão também, uma outra Big Tech que domina os direitos autorais e não nos repassa. É verdade. Então, esse é um papo muito longo, né, Alex? Sim. E existem muitos parâmetros envolvidos nessa equação aí. A gente tem que ter cuidado para falar sobre isso. E, no ponto central da discussão é remunerar quem tem as ideias. Exatamente. Músicos, entendeu? Exatamente. Então essa que é a grande questão. Você tem sentido isso também, Milton? Essa questão aí da interferência da inteligência artificial? Eu tenho sentido isso. Como produtor, como arranjador, como é que tá isso? É mais fácil. É mais fácil, mas... Tem dois lados. Falou, né? Essa moeda tem dois lados. Como o Neto falou que teve a redução, hoje o que levaria 3, 4 músicos ou uma equipe técnica para fazer, eu aqui no meu computador, com meus teclados, minhas coisas, com o Nico aí no estúdio dele, a gente consegue fazer até sozinho. Mas a gente sentiu isso na pele, Alex, porque nós fomos pioneiros na gravação de clipe em película. Foi caríssimo, levamos 3 dias. Diretor de fotografia, tem que ter teto, tem nuvem, tem isso, tem aquilo. Hoje em dia você tem a tecnologia que simula a película, você gasta uma merreca, uma mixaria e consegue obter o mesmo efeito. Antigamente eram imagens de helicóptero, ficava aquela sombra do helicóptero. Hoje em dia com drone não tem sombra nenhuma. Então a tecnologia ajudou muito a gente com a questão da fluidez e da rapidez das coisas, né? Hoje em dia, em um dia, a gente consegue resolver uma coisa que levava 3, 4 dias de equipamento, trilhos, traveler e outras coisas, aluguel disso, daquilo, para poder fazer. Mas essa questão do IA, eu vejo muito isso. Teve um colega meu que é produtor, ele falou, olha, gente, atenção, compositores, estou precisando de músicas que eu vou iniciar um trabalho agora com uma cantora. Favor, não mandar IA. Se puder gravar violão e voz, ou piano e voz, o cara botou esse ponto lá, porque senão ia chover composição para ele, tudo feito pelo robozinho. Que no final das contas, tem coisa minha lá, tem coisa do Nico lá, dos arranjadores, que já fizeram os arranjos
anteriores. E o robô, ele busca isso, coisas já prontas, né? Aí foi até o Sandro, que também trabalha contigo como tecladista. Ele colocou para compositores não mandar IA, por favor. Aí quer dizer, a gente já encontra uma restrição aqui, outra pessoa se beneficia ali, né? A gente tem que dosar isso certinho e a gente tem que ver como é que vai ser mais para frente a questão realmente da regulação. Porque eu sou compositor, sou arranjador também, e eu me sinto prejudicado quanto à parte de direitos, à parte financeira, que eu poderia estar ganhando um dinheiro a mais. E você, como artista, que a gente tem a nossa banda, só a questão do streaming, né? Quem vendia CD, vendia. Quem vendia LP, vendia, e era um dinheiro muito bom que a gente ganhava. Hoje, a gente precisa ir para a estrada para ganhar dinheiro, porque o streaming é insignificante. O próprio Ivan Lins comentou uma vez que ele está com quase 80 anos. Ele falou: se eu não for para a estrada, eu não ganho dinheiro. O cara que é compositor de sucesso no mundo inteiro. E ele tinha essa comodidade de estar em casa, aí ele olha lá na conta dele, plim, cai lá o dinheirinho na conta das composições. Hoje a realidade é outra, a gente tem que ir para a estrada. Isso é uma das coisas. A gente ficou muito prejudicado, essa questão da regulamentação da inteligência artificial, ela tem que chegar rápido. Eu acho que, tal qual no mundo das bets, quando chegaram aqui também, que não tinha regulamentação nenhuma, eu acho que em breve a gente vai estar conseguindo isso, e vamos aí tentar chegarmos aos nossos políticos, né, que isso tem que vir através da questão política também, para fazer isso. Eu, para quem não sabe, eu sou secretário-geral da Ordem dos Músicos do Brasil, e vou até bater um papo depois com o Nico sobre isso. A gente quer também reativar, a gente está reativando lá no Rio de Janeiro a nossa nova Ordem dos Músicos lá, e assim, a gente tem começado a lutar também, não só pelo músico diretamente, mas através da política, para ver essa questão da regulamentação, que para a gente é muito importante, e a gente só vai conseguir isso, tal qual as bets foram também pressionadas pelo mundo político, não tem outro caminho, né? E a gente lá na Ordem dos Músicos, a nova Ordem dos Músicos do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem tentado bastante esse contato político para fazer isso, porque é uma coisa importante. Eu acho que quando acontecer, vai ser bom para todo mundo, né? Porque você falou uma coisa interessante, a gente tinha uma arrecadação, o Nico também com certeza nessa questão da música, eu não sei como é que é depois dessa toda, depois você me fala isso, né? Eu vou te perguntar essa questão, como é que é essa questão também de ganhos, né? No mundo de você, essa questão de cinema, de captação de imagens, de vídeos, mas para nós músicos foi uma coisa muito difícil. Aqui o Mito falou uma coisa importante também, eu acho que o Nico está sentindo isso. A gente hoje tem que ir para a estrada literalmente. Ganhar o dinheirinho em casa por questões dos streamers e tal, e dessa questão também da inteligência artificial, ficou muito mais difícil. Antigamente você tinha arrecadação de direitos artísticos, eu não estou falando de direito autoral, mas de direitos artísticos, fora o direito autoral, para os compositores. Os royalties. Exatamente, que eram os nossos royalties. A gente ganhava com os LPs vendidos, com os cassetes vendidos, depois os CDs, e hoje não, isso acabou. Você tem que pontuar ali 1 milhão de visualizações em uma plataforma para você ganhar 8, 9 mil reais. Uma coisa de louco, né? Isso tem acontecido também com vocês? Como é que é essa questão de direitos autorais dentro da tua função? Alex, inclusive o Neto também, porque hoje em dia todo mundo tem um aplicativo de filmmaker, movie maker no computador, e a gente vê muitos vídeos amadores por conta disso. O Neto é um cara que ele tem o equipamento, tem as lentes, tem o tempo para você poder medir, fazer um prognóstico do sol, do não sei o quê, e a luz natural, tem equipamento, mas hoje em dia às vezes a pessoa grava no celular e faz uma ediçãozinha dentro do quarto, no computador, e está aí pronto um clipe, totalmente amador, mas tira trabalho dos profissionais de vídeo também. Exatamente, queria saber, inclusive aproveitando isso aí, como é que é essa questão autoral para dentro da tua função aí, da profissão tua, Neto? Como é que é isso? Então, existem plataformas, né, que elas, hoje em dia, da minha área, você sobe imagens feitas por você, que você sabe que são imagens genéricas em nível de aplicação, elas podem ser usadas em vários segmentos diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagens que eu fiz em Israel. Eu ganhei um bom valor com imagens que eu fiz em Israel em bancos de imagens, vendendo cenas do drone passando em câmera lenta pela bandeira
do Israel ali perto da faixa de Gaza, balançando, papapá. Então, como Israel está sempre nos spots aí das matérias ao mundo inteiro, então o pessoal muito do meio do jornalismo busca imagens para usar. E aí vai pingando para você em dólares ali, né? Tanto em nível de vídeo quanto em nível de fotos. Com a intensificação da IA, é muito fácil você pegar algo hoje nesse ponto e você alterar e dizer que foi você. Então eu vou te dar um exemplo aqui bem... Não vou ensinar a fazer não, eu vou só dar um exemplo. Eu faço uma foto aérea, por exemplo, da bandeira de Israel, onde a gente tem a fronteira ali com Gaza, certo? O cara abre essa minha foto no IA e ele fala, me entregue o resultado igual, porém 1,5 metro mais baixo, ponto de visão, 2 metros deslocado para a direita e muda esse horário para 7 horas da noite. A IA entrega. Essa imagem é de quem? É dele, ele fez. Exatamente. Ele fez. Baseado na minha. Sim. Mas ele fez. É. Então, assim, nesse ponto, nós estamos vivendo uma guerra muito... A guerra não, né? Nós estamos num momento muito delicado para uma decisão justa. Eu acho que o cara, ele é muito... existe a criatividade dele também, existe a mão dele quando ele pega algo e ele altera para uma outra realidade, mas veio da mão de alguém que teve o trabalho árduo. Então, assim, eu acho que é só uma questão de ser justo e existe uma compensação para ambos os lados, entendeu? Que muitas vezes eu, como profissional, posso fazer uma imagem que ela não chega no resultado que precisam, e chega um cara lá com essa expertise, não, me dá aqui. Lá, ó, pronto, é isso aqui. Pronto. Então, assim, eu reconheço também como algo extremamente válido, extremamente útil, tem o seu valor, mas não que para isso tire o nosso valor. Porque se não fosse a gente, a imagem primária não existiria, entendeu? Exatamente. O primeiro autor, a imagem original é sua, né? A assinatura é sua. Ô, Nico, me fala uma coisa. Não teria imagem para aprimorar, né? Exato. Exatamente, não teria a primeira imagem. Nico, me fala uma coisa aqui, assim, dentre tantos sucessos, eu posso falar aqui que Esquece Vem, creio que seja a ponta, né? Seja um sucesso de ponta seu. Como é que foi essa composição? O que te trouxe para que você fizesse uma composição tão linda dessa? Foi alguma inspiração específica? Ou foi uma coisa da tua mente? Ou foi baseado em algum momento da tua vida? Olha, na verdade essa composição surgiu, eu estava em estúdio gravando com o Lulu, um dos álbuns dele, e eu cheguei mais cedo no estúdio da RCA, cheguei umas 8 horas da manhã, em Copacabana, e tocando piano, estava tocando piano ali, um piano acústico, dedilhando, fazendo assim, uns exercícios, e veio essa melodia. E na época não tinha celular para você gravar, não tinha... Eu pedi para o assistente de estúdio, pô, liga um gravador aí, grava para mim para não esquecer essa melodia, né? Aí ele gravou, e a gente fez a sessão de gravação. É uma letra quase autobiográfica, né? Porque eu sou uma pessoa que eu fui aprendendo a dizer não com o tempo, né? Tentar crescer, saber dizer não. Então, e ela começa já com uma porrada, né? Dói mais teu silêncio que tua agressão, né? Você quer que a pessoa bata em você, brigue com você, mas não fique em silêncio. O silêncio dói mais, às vezes, do que muita coisa, né? É verdade. Então, eu com o Paulinho Lima, a gente falando sobre a melodia e tal, chegamos a essa letra, e uma coisa quase que autobiográfica, como eu falei, a letra, e a melodia foi criada assim, com banho tomado, 8 horas da manhã, chegando no estúdio, e surgiu a melodia. Então não tem muita outra explicação, não. Foi mais ou menos isso. Uma outra canção minha, talvez o meu maior sucesso, que é o Perigo, surgiu. Eu tinha essa melodia desde os meus 17 anos. Eu tinha a melodia, o refrão, e a palavra perigo. Eu sempre soube que essa música começaria com perigo, mas e o resto da frase. Um belo dia, Paulinho Lima chegou para mim no ônibus, a gente viajando, e falou: perigo dos olhos, mais longe do coração. Pintou o refrão, e a partir daí a gente fez o resto da letra, né? E é a minha música mais regravada, né? O Perigo. Então, mais ou menos isso, contando rapidamente as histórias. Foram sensacional, assim. Sensacional. Nico, Transas é do Paulo Lima também, né? Do Hit. Transas, letra do Paulinho Lima, a gente estava excursionando na época, eu com o Rich, né? A gente estava no Paraguai. Eu tinha já essa música, já tinha feito a música, o Paulinho, a gente estava terminando a letra. E a gente mostrou num teclado, no quarto do hotel no Paraguai, para o Rich,
e ele chegou e falou: Nico, essa música é minha, vou gravar. Sensacional. Então, Essas histórias são maravilhosas. Gente, olha, esse bate-papo aqui é para mais de metro, como a gente fala, né? né? Mas a gente tem um tempo aqui, e obviamente Nico, Mito, Neto vão voltar aqui de outras vezes, com certeza. Vamos ver se a gente consegue ou ir na Itália ver o Nico lá, né? Ou trazer o Nico para Natal, cantando em italiano, né? Vamos ver se a gente faz isso. Eu vou sair dia 8 de abril no Teatro Olha aí! Riachuelo. Eu não sei se 8 de abril eu estarei aqui, né? Eu moro também no Rio e estou sempre fazendo show. A gente vem com períodos específicos para gravar, mas o Neto vai estar aqui com certeza, né? Vou estar lá. A minha rapaziada toda da técnica aqui, né? Que está aqui como a gente fala, os antigos nas carrapetas daqui atrás, fazendo toda essa gravação aqui. Tá? Então, 8 de abril vai estar Nico aqui. Aonde vai ser? Onde vai ser, Nico? Teatro Riachuelo. No Teatro Riachuelo, Novo Som. A gente esteve aqui em novembro, se eu não me engano, com o Novo Som. É um tipo super teatro, um dos mais bonitos do Brasil. Impressionante, assim, uma parte muito linda. Mas eu não sei se eu tiver essa possibilidade, eu vou vir para Natal, vou trazer aqui minha esposa para a gente assistir, mas com certeza o Dudu Ramos, o pessoal nosso aqui, juntamente com o Neto e Família, vão estar com você aí. E eu quero te ver lá no Rio de Janeiro. Pois não, pode falar. Então, o Projeto 6,5 é um projeto de duetos, né? Eu vou fazer um dueto com uma grande amiga minha, que é a Jane do Bock. A gente vai tocar clásicos. Meu Deus do céu. Nossos sucessos. E é um show que a gente já fez bastante também por aí. É sempre muito bom rever minha amiga, ela é muito divertida, e uma grande cantora, e vai ser muito legal. Aqui no Rio, assim que eu tiver uma data específica, eu te passo para a gente falar. Por favor. Me fala para a gente estar aí. A gente tem essa questão, né? Quando um está no Rio, o outro está fora. Quando um está fora, o outro está no Rio. Que a gente também viaja esse Brasil inteiro. Mas vamos sim, vai ser um prazer. E aproveitando então... Aproveitando o Mito. Eu tocava com a Joana e foi o show de abertura do show da Joana foi da Jane do Bock. Eu estava com o uniforme terno, né, da Joana. Eu gastei dois rolos de 36 poses fotografando a Jane do Bock. Antigo pra caramba, hein? Rolo de 36 poses, a galera mais nova falou assim, o que é isso? Quantas asas, Mito? Quantas asas? Muito bom, muito bom. Vitor, suas considerações, cara. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Muito bom sempre. A gente vai estar quinta-feira agora, né? Obviamente o programa está gravado, mas aqui para nós, só pra gente. Quinta-feira a gente se vê aí no Teatro Nova Iguaçu. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, ainda mais com essas duas feras aí. Eu quero ver você reunir um elenco de duas sílabas assim, Nico, Neto e Mito, de novo. Vai ser difícil demais. Neto. Queria mandar um abraço para o Neto também. Neto, foi um prazer te conhecer. Nico, já conheço há 50 anos, sou muito teu fã e eu agradeço a oportunidade aí. Valeu. Neto, um abraço aí. Prazer estar com você, cara. Obrigado por estar com a gente aqui no Simbora. A casa é sua. Eu que agradeço você e estar com esses feras aí também, cara. Que maravilha, é sempre muito bom. Que maravilha. Nico, meu querido, suas considerações. Então, 8 agora de abril, não é isso? 8 de abril aqui no Teatro Riachuelo, que é sensacional, um super teatro. Sempre que a minha banda vem aqui, o Novo Som, a gente faz no Riachuelo, que é uma estrutura linda, no shopping, uma estrutura maravilhosa, um som maravilhoso, tudo de bonito. E ainda mais com esse teu show aí junto com a Jane, vai ser demais. Então, por favor, fala aí as tuas considerações finais para o nosso público aqui do Simbora, já te agradecendo desde já, agradecendo o Jackson, né, que nos colocou, que fez essa ponte aqui, o pessoal lá da Funarge. Mas, Nico, que simpatia, que delícia estar com você aqui, cara, e falar contigo aqui no Simbora. Adorei, um abraço a todos, ao Neto, ao Mito. Nico, Neto, Mito, né? Nico, Neto. Ficou bacana esse trabalhinho. Eu estou há um tempão querendo voltar ao Nordeste, e essa vai ser uma oportunidade. Vou fazer 5 cidades. E como tinha um dia de intervalo, me perguntaram onde é que eu queria passar esse dia de intervalo. Eu falei, Natal, claro. É lógico. Então, no dia 9, eu vou estar aí na Ponta Negra só de... Que beleza. Cuidado naquela duna maravilhosa. Cuidado que de repente vai estar lá o Neto dando uma de paparazzi para vocês. Se vê um drone arrodeando. Drone voando por ali. Meus queridos.
Eu vi no drone, já sei que você. Exatamente. Bicho, Neto, Nico, Mito, obrigado por mais uma vez estar aqui, cara. Tá, assim, esse bate-papo foi maravilhoso. Mais uma vez agradeço a vocês. E você também que está nos assistindo no Simbora. Não deixe de falar desse programa maravilhoso. Agradecendo essa minha galera da técnica aí, sempre, né, de mãos dadas com a gente aí, fazendo o melhor por você. Aqui na Ruma TV, você tem o Simbora. Então, olha, semana que vem mais gente boa aí, mais coisas gostosas para que a gente possa ir nesse caminho bonito. Que Deus possa abençoar você. Um beijo grande no coração. E, ó, semana que vem tem mais Simbora aqui pela Ruma TV. Beijo. Tchau, tchau.